A gente vai aprofundar as expectativas do mercado para aprovação ou não da PEC, que tenta viabilizar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de 2023. Eu converso agora ao vivo com Jefferson Bittencourt, ele é economista da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. Jefferson, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo perguntando para você do texto original que primeiro foi ventilado, que chegava a quase 200 bilhões de reais em estouro do teto. Ontem o que a gente viu foi uma redução nesse valor, foi para 168 bilhões, 145 na ampliação do teto de gastos, 23 possivelmente de investimentos. E aí eu te pergunto se isso já melhorou a situação, se isso já facilita a tramitação no Senado, na Câmara, no Congresso de forma geral, mas principalmente na visão do mercado, se isso já é aceitável. Mais uma vez, boa noite, Jefferson. Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre a PEC. Eu acho que são três preocupações distintas. Assim. Eu acho que, em relação à tramitação, eu não estou vendo uma preocupação tão grande assim dos parlamentares com o impacto fiscal dessa medida. Eu até costumo dizer que o ajuste que foi feito ontem na PEC, essa redução dos 30 bilhões de reais no espaço dentro do teto, ela se parece muito com aquelas promoções fictícias do Black Friday. Eles venderam tudo pela metade do dobro, aumentaram em 30 bi fora do teto e cortaram o pedaço que ficava dentro do teto. Na prática, assim, pelas minhas contas, continua passando de 200 bilhões de reais essa PEC, porque são 145 bilhões de reais que foi o teto, foi elevado, foi tirado 23 bilhões de investimentos, mas foram tirados mais até 25 bilhões do saldo das contas do FAT, que podem ser usados para investimento, mais despesas financiadas por organismos multilaterais, mais despesas. Então, foram várias despesas que foram excetuadas do tratamento do teto, que ultrapassam 50 bilhões de reais. Somados aos 145, a gente chegou de novo aos 200. Então, do ponto de vista da sustentabilidade fiscal, e aí esse é o segundo ponto de preocupação, do ponto de vista da sustentabilidade fiscal, a PEC não ficou mais palatável, ela continua tão pouco palatável quanto ela era antes, não só porque o valor continua o mesmo, mas também porque ela continua sem nenhuma sinalização de como esse valor será pago a longo prazo. E aí o terceiro ponto de preocupação deveria se refletir nos preços dos ativos, que a gente acha que está se refletindo de uma maneira ainda lenta, mas em algum momento, se não vier um discurso forte no sentido da sustentabilidade de indicar como isso será pago, vai se refletir também no preço dos ativos brasileiros. Enquanto a gente conversa, Jefferson, a gente está vendo imagens também ao vivo na tela dividida da CNN Brasil. Nesse momento, Espiridião Amin, senador por Santa Catarina, discursando lá no plenário do Senado. A expectativa é que essa sessão vá um pouco mais noite adentro. É uma sessão mista, senadores no plenário e também senadores de forma virtual participando dessas discussões nesse momento. Agora, acho que você não destacou nada sobre o tal do prazo, que também o PT no começo dizia que queria um prazo permanente, ou seja, o estouro do teto de gastos permanentemente, o dinheiro para o Bolsa Família, para as ações sociais, permanentemente fora do teto de gastos. Depois pensou-se em 4 anos, ontem foi aprovado 2 anos. Isso também é suficiente? Na verdade, Márcio, a questão do prazo, ela dá muito mais poder para o Congresso Nacional do que sinaliza a responsabilidade fiscal. Porque eu, particularmente, e várias pessoas no mercado, estão vendo esse aumento de despesas desses 200 bilhões como sendo uma mudança definitiva no nível de despesas. O que eu estou querendo dizer? Vai aumentar em 200 bilhões, isso vai aumentar a despesa como proporção do PIB e esse valor depois não vai voltar a cair. Independente se o prazo que foi dado para o aumento do teto for de 2 anos, de 1 ano ou de 4 anos. O que o Congresso está puxando o prazo para um período mais curto é porque para que o Executivo tenha que voltar a negociar com ele um novo aumento, caso a gente não tenha uma regra fiscal. Eu acho que o prazo de 2 anos vai dar tempo de apresentar uma nova regra fiscal, que é uma outra briga que está tendo aí
na discussão do texto da PEC, se a nova proposta de regra fiscal vai ser apresentada em agosto, se ela vai ser apresentada em dezembro, mas o período de graça, digamos assim, essa dispensa de cumprimento da regra, ele tem 2 anos. Então, apresenta a regra em 1 ano, discutiria em 2024, para valer a partir de 2025, e aí ser feito esse ajuste de uma maneira permanente. Mas, na prática, é difícil de acreditar que essa nova regra fiscal imporia limites para a despesa, que faria essa despesa começar a cair depois de ter vigido por 2 anos com esse patamar de 200 bilhões a mais e muita despesa obrigatória sendo colocada nesse espaço novo. O que eu estou querendo dizer? Vai ter aumento do real do salário mínimo, vai ter aumento do Bolsa Família, vai ter aumento para servidor. Essas são despesas que tu aumenta e depois não consegue cortar de novo, porque não se corta salário, não se corta benefício. Então, quando for feita a discussão da nova regra, ela vai ter que acomodar esse nível mais alto de despesa. Então, nesse momento, mais importante do que discutir o prazo e até mais importante do que discutir qual é a regra permanente, dado que essa regra só vai viger a partir de 2025, provavelmente, é discutir como a gente vai pagar esses 200 bilhões agora, se com corte de despesas ou com aumento de receitas e quais aumentos de receitas. Isso, por enquanto, ninguém fala, né, Jefferson? E essa é a parte mais preocupante. Eu entendo mesmo. Enquanto você falava, a gente estava vendo ali Marcelo Castro, relator do orçamento, senador, também participando dessas discussões. A gente vai continuar acompanhando essa sessão. A nossa redação está ligada em tudo que acontece em Brasília. Nossos analistas também, a gente pode voltar a qualquer momento. Por enquanto, muito obrigado, Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investments, ex-secretário do Tesouro Nacional. Boa noite.